Vamos continuar então aqui o nosso curso de LDB simplificada. Agora estamos ainda no artigo 4º. O artigo 4º a gente vai pausado. Vamos praticamente inciso por inciso, para que a gente tenha uma noção geral de cada uma das modalidades que nós estamos estudando. Já vimos sobre a educação infantil, vimos a educação especial, atendimento educacional especializado e hoje nós vamos ver sobre a educação de jovens e adultos, um inciso do artigo 4º que fala da gratuidade do acesso à educação para aqueles que não conseguiram terminar a escolaridade no período correto. Então vamos lá para a gente trabalhar essa questão do inciso de número 4 da LDB. Vamos lá então. Olha lá, inciso de número 4. Ele fala que o acesso público ele deve ser gratuito, público, óbvio, aos ensinos fundamental 1 e 2 e médio. Para quem? Para todos os que não concluíram na idade própria. Então a gente está falando aqui claramente da EJA, que é a educação de jovens e adultos, que ocorrem prioritariamente no período noturno. Mas há a possibilidade, como no caso específico aqui da Prefeitura de São Paulo, nós temos os CIEJAs que ocorrem no período ao longo do dia. Mas preferencialmente entende-se que esse jovem, que esse adulto, ele esteja trabalhando e, portanto, somente teria possibilidade de concluir presencialmente no período noturno, tá certo? Isso de forma presencial. No entanto, há outras modalidades. Também há modalidade à distância e ele pode, esse jovem adulto, fazer uma prova no final do ano, dependendo do sistema de ensino, para poder obter a aprovação final. É importante a gente trabalhar o princípio que norteia esse inciso. É o princípio da Constituição da igualdade, é o princípio da isonomia. É um direito fundamental de todos os cidadãos, é um direito fundamental de todos os cidadãos que compreende a Constituição no seu artigo 5º, dizendo que todos são iguais perante a lei. Então todos devem ter as mesmas oportunidades. Não terminou no tempo certo, então a educação como um direito subjetivo, um direito público subjetivo, ou seja, um direito inerente ao sujeito, e para que o princípio constitucional da isonomia, em que todos são iguais perante a lei, oferece-se de forma pública e gratuita a todos que não completaram o período, a escolarização no período correto. Tá certo? Então, esse princípio da isonomia é fundamental vocês guardarem essas questões para que possam, de repente, perguntar: a EJA ela é baseada em quais princípios da Constituição? Então, o principal princípio é o princípio da isonomia, que diz que todos são iguais perante a lei. Não há distinção, ok? Não há distinção. Agora, é claro que ao longo do tempo, e houve-se principalmente no período do início desse século XXI, desde o início lá dos anos 2000, um esforço muito grande dos sistemas de ensino em oferecer de diversas formas a escolarização para essas pessoas que não terminaram no seu tempo certo. E é claro que nós vamos verificando uma queda na matrícula da matrícula da EJA. Passo a passo, vai diminuindo o acesso dessas pessoas, principalmente, e aí é importante nós entendermos um dos motivos da queda
das matrículas da EJA, principalmente por conta da regularização do fluxo do ensino regular. Do ensino regular. Então, ano a ano, você vai verificando a permanência dos estudantes ao longo do ensino regular e, obviamente, você vai diminuindo a possibilidade de ter mais pessoas que não terminaram no tempo correto. Então, você vai tendo uma diminuição gradual. Eu me lembro, eu entrei na prefeitura aqui de São Paulo em 2005 como professor. E logo eu fui dar aula na EJA, na prefeitura de São Paulo. Então, na escola onde eu trabalhava, é uma escola que tinha mais, ali na região da Brasilândia, na região norte aqui de São Paulo, ali tinha mais ou menos ali em torno de 12, 13 salas de EJA. Com o passar do tempo, isso foi diminuindo gradativamente. E lá no ano de 2018, quando eu saí dessa escola e fui acessar como diretor efetivo aqui da Prefeitura de São Paulo, nós tínhamos apenas 4 salas. Uma sala de Fundamental 1 e três salas de Fundamental 2. Então, gradativamente vai diminuindo. Até porque depois a gente vai ter uma aula específica, abre-se os chamados MOVAs. Esses MOVAs, eles são oferecidos por organizações não governamentais, muitas vezes subsidiados pelas prefeituras, pelos sistemas de ensino, e eles atuam basicamente no processo de alfabetização de jovens e adultos, e isso fez com que diminuísse a quantidade de pessoas na EJA, tá bom? Então é fundamental nós entendermos que há claramente uma queda na matrícula, e isso por conta da regularização do fluxo do ensino regular. Vale lembrar, isso pode ser questão de prova, o ensino fundamental receberá alunos com maiores de 15 anos. Então, salas de Fundamental 1 acima de 15 anos. Já salas do ensino médio acima de 18 anos de idade, ok? Fundamental 1 ou 2, 15 anos. Ensino médio, 18 anos de idade. Essa é a legislação, ok? É fundamental e a gente tem que ter essa compreensão de que a EJA ela faz parte de uma política pública que busca, pelo princípio da isonomia, uma sociedade letrada, uma sociedade de um conhecimento que é sistematizado, uma sociedade que tem, além do conhecimento sistematizado, desse conhecimento que é certificado, a fim de que eu passe de um ensino para o outro ensino, de uma modalidade para outra modalidade, de um nível para outro nível, até chegar lá no ensino, no ensino superior, e aí com pós-graduação, mestrado, doutorado, e assim por diante. E tá claro que essa sociedade letrada, ela promove e deve promover a cidadania. E essa cidadania, e eu queria terminar o vídeo de hoje com essa perspectiva, essa cidadania, ela deve ser entendida da seguinte maneira. Então, a EJA, que é a educação de jovens e adultos, ela promove, por meio do princípio da isonomia, a cidadania. E essa cidadania, nós verificamos 3 impactos que promove um cidadão que é responsável, enquanto cidadão, na perspectiva da ética, na perspectiva da moral, na perspectiva de alguém
que é interativo, alguém que é participante de todo o processo político, de todo o processo social, não é alguém que apenas é um observador ou alguém alienado, isolado, mas ele observa as estruturas sociais, políticas e participa ativamente, ou por meio do voto, ou por meio de ações sociais mais diretas nesse processo. Então, a EJA, ela faz parte de uma política pública unida nessa função de que a educação tem que ser oferecida a todos os cidadãos, seja ele na sua idade regular ou aqueles que não conseguiram terminar, e tem como primeiro impacto um cidadão que é responsável. Um segundo impacto nesse processo é um cidadão, uma cidadania produtiva. Então, isso aqui tem a ver para uma educação voltada para o trabalho, para uma educação voltada para as relações sociais. E, por fim, uma cidadania que emancipa, emancipadora. Então, tudo isso é voltado para aquele princípio de uma educação voltada para o trabalho e uma educação voltada para as relações sociais. Ok? Para o trabalho e para relações sociais. Então, vale dizer que a gente está observando uma educação que é oferecida de forma gratuita e de forma para todos, nesse sentido, pública, para que todos aqueles que não concluíram no tempo correto também sejam ofertados a educação a fim de que se desenvolva a cidadania responsável, produtiva, emancipadora, e isso tem a ver com a questão ligada ao trabalho e às relações sociais, ok? Ficamos por aqui nessa aula. Essa aula nós abordamos um tema fundamental que cai muito nas provas de concurso público ligados à pedagogia. Revise, volte, peço que você dê seu like, peço que você se inscreva em nosso canal e faça os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, engrandeça e contribua para que a gente possa ter uma educação mais forte no nosso país, para que mais pessoas atinjam essa cidadania emancipadora, produtiva e responsável, tá bom? Aguardo você na próxima aula ainda falando sobre o artigo de